Nós vamos falar sobre o livro dos Espíritos. Estamos estudando as leis morais. E hoje nós temos duas leis: a lei do progresso e a lei da igualdade. Na pergunta 776, Kardec questiona: serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? E aí ele vai responder que não. O estado de natureza seria o nosso estágio inicial, quando nós ainda vivíamos num estado de primitivismo. Esse é o estado de natureza. Então nós estamos ainda começando um processo evolutivo, descobrindo a lei da sobrevivência, vivenciando ainda a lei do mais forte sobre o mais fraco e lutando para sobreviver. E a lei natural? A lei natural é a lei de Deus. A lei natural é aquela que traz a evolução humana. Então, à medida que nós vamos aprendendo, que nós temos acesso ao conhecimento, que nós vamos vivenciando experiências diferentes nas diversas encarnações, nós começamos a evoluir, como se fosse um ciclo de escola. A Terra é a escola e os graus de aprendizagem, eles vão em ascensão, passo a passo, porque o objetivo de Deus é que nós cheguemos um dia à situação de perfeição e de felicidade plena. Para isso nós somos criados. Então, permanecer sempre num estado de primitivismo, nós estaríamos ainda lá nas cavernas, lutando contra a natureza, os flagelos, achando que o sol era Deus, que a lua era a divindade, que a tempestade é porque Deus estava bravo, esse tipo de conceito. Então, nas leis que regem o universo, nós temos a lei do progresso. Sempre nós vamos à frente, não há retrocesso. Então, através do progresso, o homem atinge o conhecimento, a aplicação desse conhecimento, o desenvolvimento dos recursos de sobrevida, a tecnologia a qual nós chegamos hoje, que nos surpreende dia a dia, em que nós temos assim a robótica atuando em diversas áreas e genialidades que descobrem todos esses recursos, seja na área da mecânica, da astronomia, da medicina, da literatura, não importa. Mas nós avançamos muito, intelectualmente falando. Mas e o aspecto moral? Onde nós ficamos? Nós, humanidade. Então há um desequilíbrio entre a ascensão intelectual, a aquisição do conhecimento e a aquisição de valores existenciais.
Então nós vamos ter na leitura das leis da natureza, as leis criadas por Deus e que não são somente aplicadas aqui no nosso planeta, mas nós temos que ter a visão de que são leis que regem a vida cósmica, a vida universal. E a cada novo instrumento tecnológico aplicado à astronomia, mais e mais nós vamos descobrindo novas galáxias, novos planetas, novos sóis e assim por diante. E nós vamos vendo quanto que a nossa visão ainda é restrita, circunscrita somente ao nosso planeta. Então a lei que eles falam, que é a lei a lei natural, que é assim denominada, ela vai levar o homem um dia ao estágio da perfeição. Aí nós temos assim, como é que ele vai crescendo? Como é que ele vai se desenvolvendo no aspecto moral? A gente tem a impressão de que está tudo tão caótico, a moralidade está tão assim, subtraída da nossa realidade. Então nós achamos, será que não houve mesmo retrocesso? Será que nós não estamos voltando para trás? Voltando para trás é bom, hein? Será que nós não estamos retornando a um estágio de primitivismo? E nós vamos ver que não. Se nós olharmos para a história da humanidade, nós vamos verificar que houve uma evolução, porque hoje nós temos a noção do bem e do mal. Nossas escolhas podem ser equivocadas, mas nós sabemos o que está certo e o que está errado. Nós, humanos, nós, espíritos. Então, assim, à medida que nós avançamos nessa diferenciação entre o bem e o mal, é a nossa escada evolutiva. Então, quando nós conseguimos, de alguma forma, uma sintonia com as leis morais, nós estamos em guerra contra a vaidade, o orgulho, o egoísmo. Esses são os nossos verdadeiros inimigos. À medida que nós avançamos e que nós conseguimos superar qualquer situação difícil que exigiu de nós muito sacrifício, seja no campo da família, da convivência social, do trabalho, da dedicação, nós vamos percebendo que à nossa volta, eu sempre insisto nisso, as pessoas com as quais nós convivemos diariamente, se nós fizermos um processo seletivo, nós vamos ver que existem mais pessoas boas do que pessoas más. Na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho. Tem aqui um ou outro que são dissonantes, mas a maioria parece que está articulada, ou pelo menos tem a intenção de praticar o bem. Aí a gente vê que houve avanço, mesmo na leitura do certo e do errado. Então, assim, a lei do progresso é uma lei contra a qual não se pode lutar.
As pessoas que determinadas em impedir esse progresso, para que permaneça um estado de subserviência, de mando, de poder. Então, o Livro dos Espíritos coloca que eles serão muito responsabilizados, porque o prejuízo que se causa é um prejuízo coletivo, não apenas individual. Então, é um país inteiro, é uma comunidade inteira, é um continente inteiro sendo prejudicado pela ação de alguns que visam tão somente a matéria, a serem bem-sucedidos, a serem admirados, a serem por alguns cobiçados, invejados por tudo aquilo que construíram e que fizeram, e com tudo isso nada foi aplicado para o bem da humanidade. Então, quando a gente percebe, quando Deus percebe que uma civilização ela está assim muito devagar, o processo evolutivo não caminha, então há uma interferência para que isso seja acelerado. Aí nós vamos ter os flagelos, muitas vezes os terremotos, os tsunamis, grandes tempestades, tudo sendo consumido pelo fogo, pela água, a poluição, tudo isso que nós estamos testemunhando. Então, o que é colocado? Vejam bem, tudo isso, gente, no século XIX. A gente lê o Livro dos Espíritos e parece que eles estão falando de hoje. Mais de um século e meio atrás, tudo isso já era levantado pelos amigos espirituais, por Kardec, que fez a compilação de todas essas informações, e nós vamos ter assim o progresso sempre presente. O que está faltando? A sintonia entre a intelectualidade e a moralidade. Então, só estaremos no mesmo nível da intelectualidade no momento em que realmente houver entre os homens o respeito ao próximo, o amor, a fraternidade, a solidariedade, a preocupação com o bem do outro e não somente consigo mesmo. Aí nós chegamos que o Espiritismo tem um papel muito importante em tudo isso. Por quê? Porque ele não nos deixa mais no campo das incertezas. Os espíritos desencarnados vêm e dão o seu próprio testemunho do que lhes aconteceu, seja no plano do bem ou seja no plano do mal. Além do retorno, os efeitos das nossas ações em outras encarnações. O sofrimento é um instrumento de lapidação. Por quê? Porque ele nos ensina a sermos mais humildes, mais simples, mais honestos, mais íntegros. Quando nós reconhecemos um erro, uma falha, vamos tirar disso o proveito da aprendizagem. Aí nós vamos ter que a lei humana,
cara ainda da imperfeição. Então, quem é que é punido? Os mais fracos são punidos. Os mais frágeis, as civilizações mais pobres. E na lei divina, os detentores do poder, eles terão que responder. É a lei do retorno. Quando nós passamos a compreender a lei da vida, o progresso como uma lei natural, nós vamos perceber que a civilização é muito importante. E aí nós adentramos nas leis de Deus, que não são em nenhum momento imperfeitas. Elas estão no comando de tudo. Não importa, na hora em que nós desencarnarmos, nós apresentarmos lá os nossos bens, as nossas posses, os nossos diplomas, os nossos certificados e MBA, e mestrado, e doutorado, faz parte das suas aquisições, desde que eles tenham sido úteis para vocês ou para nós praticarmos o bem. Não adianta ser doutor. O que interessa na hora em que nós tivermos que enfrentar a nossa consciência é o certificado do amor. Quanto de amor nós praticamos em nossas vidas? Esse é o verdadeiro tesouro que nós podemos apresentar. Todo o resto não segue conosco. Tudo que nós compramos, tudo que nós adquirimos não segue conosco. O que segue conosco é aquilo que nós somos. E aí nós chegamos na lei seguinte, que é a lei da igualdade. Será que existe uma raça superior a outra? Um homem que se julgue superior aos seus comandados ou aos seus iguais? Então os espíritos respondem que não, que Deus não faz diferença. Todos somos iguais. Do ponto de vista fisiológico, isso está mais do que provado. Não importa a raça, não importa a cor, não importa a cultura, nós nascemos, fomos criados a partir do mesmo ponto, simples e ignorantes. Mas será que a lei da igualdade ela faz parte das nossas vidas? Nós temos que pensar a respeito. Será que nós olhamos para o outro e enxergamos nele como se fosse um ser da nossa família, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma dedicação, com a mesma assistência? Nós vamos falar aqui, não. Que nós ainda não atingimos. Por quê? Porque nós ainda estamos lá nos primeiros passos. O estágio do nosso planeta, ele saiu do primitivismo
passou para o estado de provas e expiações, que é o estado que nós estamos, e estamos caminhando para o próximo passo, que vai ser a regeneração. Então, na regeneração, o bem vai prevalecer, o mal ele vai existir, mas numa potência muito menor. Teremos paz, teremos o entendimento entre as nações. Será que um dia o planeta todo vai ser um único universo, uma única nação? E aí os espíritos falam que isso é impossível, por causa do clima, por causa das diferentes culturas, do que cada lugar oferece para a sua população. Mas com certeza seremos vizinhos pacíficos. Vamos coexistir dentro de um equilíbrio e dentro de uma harmonia que vai fazer com que as nossas vidas sejam muito melhores. Nós estamos em pleno processo de transição, na mudança. Então a gente está vendo toda essa revolução sem sentido. Em pleno século XXI, homens matando ao próprio homem. Indistintamente, homens, mulheres, crianças. E somos todos iguais, partindo do mesmo ponto. Mas somos diferentes no aspecto moral. Há aqueles que vivem aqui conosco, convivem, mas são muito mais antigos, têm uma experiência de reencarnações muito maior. São aquelas pessoas que servem para nós como referência, porque elas são íntegras, elas obedecem às leis naturais. Tem a bondade no coração. Então, há uma passagem, um depoimento do Divaldo Franco, em que ele se encontra com Francisco Cândido Xavier no plano espiritual. E o Chico vai apresentar várias coisas para ele, daquilo que talvez ele nunca tivesse visto ou testemunhado. E aí havia assim, um número muito grande, ele fala em centenas, em milhares de espíritos ali quietos, em meditação. E aí o Divaldo pergunta: quem são? E Chico responde: são os anônimos da bondade, que muitas vezes nós não consideramos. Aquela pessoa que é simples e que é boa por natureza. A mídia, os holofotes estão sempre em cima do poder, da riqueza, do deslumbramento, da luxúria. Mas ele fala que a base que segura a condição do nosso planeta de evolução são os heróis anônimos. Aqueles que fazem no dia a dia pequenas coisas que praticam o bem. Na nossa vida diária,
seja admirando a natureza, seja testemunhando a vida, seja no nosso dia a dia de trabalho, sempre que tivermos a oportunidade de fazer um elogio sincero, que venha do fundo do nosso coração. Você olha para uma pessoa e fala assim: nossa, como você está bem. De repente, um comentário assim, mínimo, pode fazer muita diferença. Como você é um bom profissional. Nossa, o caixa do supermercado foi tão rápido. Você merece meu elogio. O atendente do banco, a vendedora, o nosso jardineiro, a nossa faxineira, pessoas simples que fazem parte do nosso dia a dia. Vamos ter uma palavra de encorajamento. Vamos olhar para elas, para essas pessoas, e ainda que não saia a palavra, mas o olhar, o nosso olhar de entrega, de doação, seja para a criança, seja para o idoso, seja para o nosso jovem, para o adulto, seja na família, seja no trabalho, que nós possamos ganhar um certificado com o carimbo do amor. É esse certificado que vai seguir conosco. O progresso que nós temos que buscar é esse, o progresso da lei do amor. Engloba todo o resto. Olhar o próximo, fazer para o próximo aquilo que nós gostaríamos que fizessem por nós. Na família, em primeiro lugar, nas nossas convivências, nas nossas amizades e até perante o desconhecido. Não importa que você não conheça, você cruzou, bom dia, tudo bem? A pessoa vai te responder, oi, bom dia, mesmo que não te conheça. São algumas pequenas atitudes que vão nos colocar na condição de heróis anônimos, quem sabe? Lá no plano espiritual. Ninguém sabia quem era a Marisa, nunca foi importante para nada. Teve uma vida simples, professora, a vida inteira. Quem sabe, lá na espiritualidade, nós não vamos estar nesse conjunto de bem que é a sustentação moral do nosso planeta. E que Deus nos abençoe e nos ajude sempre nessa busca, nessa certeza que a fé coloca em nossas vidas e em nosso coração. Muita paz para